Grupo Norte de Comunicação, que vai acompanhar todos os detalhes do processo eleitoral. Pelas regras definidas para esta cobertura, foram convidados os candidatos cujos partidos ou federações possuem pelo menos 5 representantes no Congresso Nacional. As entrevistas são realizadas aqui nos estúdios da TV Norte Paraíba e retransmitidas pela TV Borborema de Campina Grande. As entrevistas serão reprisadas na íntegra pelas rádios Liga FM Borborema e Liga FM João Pessoa no programa NC News, que vai ao ar às 18 horas. Na entrevista de hoje, recebemos aqui nos nossos estúdios o senador e candidato à reeleição, veneziano Vital do Rego, do MDB. Senador, bom dia, seja bem-vindo às TVs Norte Paraíba e Borborema. Muito feliz de estar participando aqui nessa casa que é tão acolhedora, falando não apenas para essa amplíssima região metropolitana da nossa capital, mas falando também para a nossa amada Campina Grande a partir da tradicionalíssima TV Borborema. Saudando-os, cumprimentando-os, vocês sempre fizeram parte dessa festa democrática, oportunidades sendo oferecidas para que os postulantes possam expor as suas pretensões. E no meu caso, ainda mais, porque aqui estou prestando contas numa demonstração de respeito aos cidadãos e cidadãs que me tiveram como senador até esse instante, que precisam saber de tudo aquilo que nós, graças a Deus, fizemos e de tudo aquilo que nós desejamos fazer nesse sequenciamento. Falar nisto, o senhor é candidato à reeleição. Sim. E dificilmente um candidato à reeleição ao Senado aqui na Paraíba, ele consegue êxito. Faz um tempinho já. O último, se eu não me engano, foi Ney Suassuna em 95. Por que o eleitor paraibano lhe deveria novamente lhe dar um mandato no Senado? Não, na verdade ele não deve. Na verdade, ao fazer um juízo de valor, ele se deparará com uma resposta. Vamos lá. Votado em 2018 por uma considerável maioria, 845 mil votos, os cidadãos que se posicionaram assim e aqueles que não tendo se posicionado assim, eles perguntam: veneziano, você teve a chance de poder realizar no Senado Federal. Mostre e comprove que você assim o fez. E é exatamente isso que nós estamos, depois de 7 anos e 8 meses, porque essa prestação de contas eu só não as faço nesse instante, faço todos os dias, mostrando que, graças a Deus, a Paraíba esteve muito bem representada. Um senador que não faltou na hora das discussões maiores, dos temas mais delicados, que esteve lá com firmeza, com postura, defendendo a nossa democracia, defendendo as nossas instituições, trabalhando legislativamente em pautas as mais variadas, fossem estas de autoria pessoal, fossem relatorias deferidas a mim para esse trabalho, fossem matérias provenientes do Executivo. Trabalho legislativo nos garantiu, Anderson, e é bom também que nós nos lembremos, nesses 7 anos, a condição de estar entre os congressistas de melhor e maior atuação parlamentar. Levantamento feito por um órgão completamente imparcial, que é exatamente o DIEESE. Paralelamente a isso, quando eu me dirijo aos paraibanos, nós nos dirigimos com as ações concretas entregues. Foram 2,3 bilhões de reais, obras as mais variadas, ações que se fizeram e se fazem presentes aqui em João Pessoa, na região metropolitana da nossa capital, em minha amada Campina, os 223 municípios, nenhum deles deixou de ter a marca desse mandato. E é exatamente isso que nós estamos oferecendo. Ou seja, se você votou, você fica tranquilo de dizer: votei em quem cumpriu com o seu dever. Quem não votou em 2018 pode dizer: poxa, veneziano de fato merece, porque realizou, e sequenciando esse trabalho ele vai realizar mais. Ô, Vené, falar nesse valor que você traz aqui, mais de 2 bilhões de reais ao longo do mandato através de emendas. Não só obras, de emendas. Certo, mas um montante geral. Nós temos uma obra aqui paralisada que simboliza sinceramente uma vergonha, a triplicação. Aliás, paralisada não, caminhando a passos de tartaruga, digamos assim, se arrastando ao longo dos anos. A nossa bancada é muito forte. Você é amigo pessoal de Lula, temos o presidente da Câmara dos Deputados. Por que essa obra, o governo federal não consegue dar resposta, apesar de você falar com certeza, destinou recursos para ali, porque essa obra
não anda mais a contento no ritmo célere? Eu vou ousar em discordar de você, meu irmão, porque essa obra ela não andou ou não foi executada na medida do que nós esperávamos entre os anos de 2019 a 2022. E aí não era de nossa responsabilidade do governo que eu defendo pelas razões consistentemente apresentadas do presidente Lula. Ela esteve quase que paralisada a passos, mencionando as suas expressões de tartaruga, entre 19, 20, 21 e 22, porque o governo anterior não colocava recursos no Ministério de Transportes. Quando o presidente entrou em 2023, já no segundo semestre, com o aporte da PEC de transição que nós conseguimos, nós passamos a ter 26 bilhões de reais distribuídos em todo o país. Nós já temos de Cabedelo até a altura do Amém, são cerca de 8, 9 quilômetros. Vamos concluir esse próximo viaduto e depois entraremos numa fase que é delicada, porque o projeto em si, por completo, vai até Oitizeiro, mas não é uma execução fácil em razão de tudo aquilo que nós temos ali, ou seja, o adensamento populacional, as presenças de atividades comerciais e industriais, mas o projeto ele vai se sequenciar. No atual governo, posso lhe dizer, Anderson, foram superados esses entraves. Eu, pessoalmente, coloquei 46 milhões de reais. E é bom, quando você vai até Cabedelo, você vai num trecho consideravelmente já pronto, concluído e utilizado por nós. Em Campina Grande, a 230, que nós tivemos também a chance de poder viabilizá-la, foram 267 milhões. E se eu viesse aqui e dissesse que foi uma atuação isoladamente minha, eu não estaria sendo justo. Isso só aconteceu porque, evidentemente, com o presidente Lula, nós voltamos a ter esses recursos. Eu trabalhei porque foi uma emenda de comissão na Comissão de Infraestrutura, nós trabalhamos e nos articulamos com o relator geral Marcelo Castro, da mesma maneira no alargamento da ponte do Piancó, na entrega da ponte Piaba no Curibataú. Foco nosso para 2027 é exatamente a duplicação de Queimadas a Campina Grande, de Remígio a Campina Grande e o sequenciamento para o Sertão, vindo de Cajazeiras para Souza. Além do mais, sempre foi uma preocupação nossa tratar sobre transportes públicos. Nós viabilizamos um grande projeto sonhado que foi o VLT de Campina Grande, são 100 milhões de reais com o governo federal e trabalharemos com a CEMOB de João Pessoa. Isso eu tratei diretamente com o então prefeito Cícero Luceno e tenho tratado com o prefeito Léo Bezerra para que a gente possa oferecer aos pessoenses um modal que nos permitirá preços módicos, mais baratos e também um ponto que é relevante, a trafegabilidade, melhorar a condição de trafegabilidade para João Pessoa. Ainda em relação a essas emendas, semana passada tivemos uma polêmica envolvendo a senadora Daniela Ribeiro lhe criticando, dizendo que o senhor distribuiu cartazes, outdoors, na verdade lá em Campina Grande, anunciando um montante dessas emendas que foram destinadas por toda a bancada como se fosse sua, uma espécie de propaganda enganosa. Vou lhe dar o direito do senhor responder a Não, eu não senadora. tenho o que responder. Para mim é irrelevante. Esse assunto totalmente superado. Eu não tenho absolutamente que dirigir uma única palavra a colocações que todos viram, inclusive as próprias condições dessas exposições que foram feitas. Eu não tenho, meu irmão. Eu estou vindo aqui aproveitar o tempo para mostrar o que eu fiz. Então, ninguém duvida em Campina Grande que nós colocamos 35 milhões do centro de convenções. Uma coisa que eu tenho, graças a Deus, é honestidade política. O que significa dizer isso? Entre outras, é de que eu não assumo e não tomo para mim nada que não tenha sido produzido, realizado e conquistado pelo nosso mandato. Se você, como parlamentar, fez, Anderson, bacana, você demonstrou competência para fazer. Agora, se eu fiz, eu tenho uma obrigação, porque se hoje eu estivesse sentado aqui e não tivesse exposto, como nós expusemos, os recursos fossem estes para as melhorias rodoviárias, fossem estes para a saúde, há 2 meses conseguimos 68 milhões de reais distribuindo vans, micro-ônibus para os pacientes que são tratados de hemodiálise, com câncer, fora dos seus domicílios. Se eu não dissesse também, por exemplo, dos quase 300 milhões de reais que nós conquistamos para os projetos habitacionais através do Minha Casa Minha Vida, as pessoas não saberiam como é que elas me julgariam sem saber se realmente eu fiz.
Então, para mim, com todo o devido respeito, as colocações são de tamanha relevância que eu não perco a oportunidade. São apenas 20 minutos que nós temos aqui para falar sobre o que nós fizemos e sobre o que nós desejamos continuar a fazer. Então vamos falar sobre proposta, sobre a sua atuação. O senhor relator do novo Código Civil. Quais as principais mudanças que o senhor defende? São várias, irmão. Inclusive, por esse processo eleitoral, combinamos, o presidente Rodrigo Pacheco, que preside essa comissão especial, vamos assim tratá-la, achou por bem, e penso eu racionalmente, que nesses 60 dias nós deixássemos, sem que houvesse reuniões, para que ao tomarmos ou retomarmos as nossas atividades pós segundo turno, nós tenhamos as entregas dos relatórios. Porque o que é que acontece? Eu sou o relator geral, mas nós temos outros 4 companheiros senadores que estão trabalhando setorialmente. Você sabe que o Código Civil, ele é muito grande, ele é muito denso, ele trata sobre vários assuntos. Nós estamos nos debruçando sobre um trabalho que anteriormente foi feito por uma comissão de juristas, integrantes, inclusive magistrados, ministros, professores, enfim, foi um trabalho muito bem feito e que está passando pela análise de cada um dos senhores relatores para que passem para mim na condição de relator geral. Aí, a partir daí, é que nós vamos fazer essas definições. Agora tem outro assunto que eu queria abordar, que é polêmico, inclusive eu reputo como sendo gravíssimo. O presidente da Câmara dos Deputados fez uma denúncia à imprensa aqui da Paraíba, dizendo que o senhor e o seu irmão, especificamente, que é presidente do Tribunal de Contas da União, estaria usando o órgão para constranger os prefeitos, chantagear os prefeitos a apoiá-lo nessa eleição. Naboa esteve aqui ontem e referendou essas acusações. O senhor já fez ele trouxe Até agora não, o senhor fez um desafio público, então, né? Pronto. Então, eu queria deixar à vontade para responder, para rebatê-lo, se o senhor vai tomar alguma providência cabível em relação a isso. A primeira providência que eu precisaria adotar foi quando eu falei ontem a esse respeito. No momento em que qualquer um dos dois trouxer, ele trouxe ontem um exemplo. Ele falou que ouviu de prefeitos. Não, ele trouxe um exemplo. Não trouxe. Na hora, o desafio está feito como o desafio da última segunda-feira em relação ao sigilo do escândalo do IPTU lá de Patos. Então, da mesma forma, para ser bem rápido, que eu não quero perder tempo com tolices ou com irresponsabilidades. Na hora que um ou que outro trouxer um único exemplo, eu deixo a minha campanha no outro dia. Mas gostaria muito, eles que se dizem corajosos, eu queria muito que eles também fizessem, no instante em que não apresentassem ou não apresentarem, abandonem as suas candidaturas. Bem, vamos para o que interessa. A denúncia é grave, vou insistir, o senhor pretende acioná-los na justiça? Vamos para outro tema, eu não vou polemizar, até porque eu sei qual é o propósito por trás de tudo isso. Eu quero discutir a Paraíba, eu não vou perder tempo, porque senão eu termino caindo em pegadinhas. E para eles não é interessante, eles ficam se remoendo exatamente por aquele conjunto, meus amigos e minhas amigas, paraibanos e paraibanas, que nós realizamos. Na hora que a gente fala sobre isso, eles ficam indóceis. Por quê? Porque nós estamos prestando contas de um trabalho efetivo, eficiente, me perdoe, não quero soar porque não sou pretensioso, mas com muita competência e que se fez em todas as partes, inclusive, e não seria diferente, na nossa amada Patos, que recebeu investimentos do nosso mandato para a saúde, recebeu investimentos do nosso mandato para pavimentações asfálticas, receberá as nossas atenções para investimentos em esgotamento sanitário. Você sabe, Anderson, sabe qual é o percentual de esgoto tratado em Patos? 11%. 11%. Imagine os senhores, depois de mais de 20 anos de administração de um mesmo grupo, a gente precisa trabalhar com esse olhar. E aí você disse, sim, Veneziano, e para esgotamento sanitário, o seu mandato, claro, é evidente, para a região lá do Rio do Peixe, cidade de Uiraúna, mandar um abraço à minha querida e amada prefeita, 32 milhões que vai cobrir todo o território de Uiraúna com esgotamento sanitário. Aqui, para a nossa amada Cabedelo, precisamente na comunidade do Renascer, 27 milhões também para um grande projeto que inclui a urbanização com esgotamento sanitário. Então foi um mandato de entregas e isso de fato incomoda aqueles que
tendo oportunidades para fazer, não o fizeram. Mas na hora que eles apresentarem eu deixo de ser candidato. Candidato, as pesquisas eleitorais apontam a consolidação do senhor na segunda vaga, João Azevedo segundo, inclusive os estatísticos apontam que essa vaga estaria praticamente consolidada. Me parece que a disputa é Conabor-Vanderlei. Qual a estratégia que o senhor pretende nessa reta final da campanha para neutralizar esse crescimento que ele vem apontando nas pesquisas? Não, primeiro eu não tenho essas identificações. Segundo, é fazer o que eu tenho feito. Não há segredos. Gosto de caminhar, gosto de visitar, tenho feito, continuarei a fazer e exporei aquilo que é o meu desejo. Nós temos muitos projetos a desenvolver pela Paraíba. Conseguimos, por exemplo, uma grande vitória, que foi a aprovação do marco regulatório do transporte público. Significa dizer, meus amigos e minhas amigas, que a partir do próximo ano, inclusive por força do desejo do presidente Lula, nós teremos tarifa zero. Isso tem um apelo extraordinário para milhões de brasileiros, trabalhadores e trabalhadoras, que terão, ao final do ano, um valor bem menor que teria sido utilizado, muitos destes trabalhadores tendo que pagar 3, 4, 5 passagens. Isso foi fruto do substitutivo de nossa autoria, marco regulatório do transporte público, entre outras ações que nós desenvolvemos. Agora, na próxima semana, estaremos trabalhando a aprovação da mudança da escala 6x1 para a escala 5x2, semana de trabalho concentrado. Já fomos convocados, eu integro a Comissão de Constituição e Justiça e vamos lá. Já tem cronograma para a votação? Já tem, muito provavelmente quarta-feira o relatório é apresentado para que nós tratemos, deliberemos e aprovemos. Eu sou defensor da 5x2, é importante que nós reestabeleçamos com a dignidade que o trabalhador merece essa mudança. 5x2? 6x1 por 5x2, né? Acabar 6x1 para trazer a 5x2. Trazendo para 5x2, esse é o Você acha contexto. Que é viável, que é possível? É viável, é possível, é necessário e justo aos trabalhadores. Então tem muita coisa para que nós façamos. Eu estou muito envolvido e muito empolgado para que nesse segundo momento, se assim for do desejo dos paraibanos, continuando no Senado Federal, fazer de uma produção como a que nós realizamos um novo momento para o nosso Estado. Pouco mais de 3 minutos para a gente falar sobre segurança pública, um tema crucial, muito. Sobretudo combate às facções criminosas. Qual foi sua contribuição no Senado para esse tema, um assunto que é premente, que é o principal destaque na campanha eleitoral? Qual a sua contribuição, qual é o seu olhar para a gente tentar retomar algumas áreas aqui na Paraíba, inclusive, que são dominadas pelo tráfico? É seríssimo, e isso veio se agravando ao longo dos 40 anos, quando nos seus 3 níveis institucionais não houve um entendimento razoável e até lógico de se fazer segurança pública, já à época, pensando de forma conjunta, no nível federal, estadual e municipal. Os fatos foram se dando, as gravidades dos episódios se verificando e se alastrando daqueles ambientes que antes eram restritos a algumas capitais, como Rio de Janeiro, São Paulo, e isso se alastrou. Nós temos e temos defendido isso de forma intransigente. A oportunidade agora, nesse segundo semestre, de votarmos a PEC da segurança. Não é só uma proposta legislativa que vai resolver. É preciso que nós nos imbuamos de entender o fortalecimento da Polícia Federal, o fortalecimento da Polícia Rodoviária Federal, a necessidade de se fazer inteligência com as informações que sejam comuns entre municípios, estados e União, a presença de um orçamento mais considerável para que nós tenhamos na nossa fronteira um policiamento, um patrulhamento para as entradas que hoje são quase que livres, tanto de armamentos como de drogas. Então a gente tem tratado sobre isso. Na condição de legislador, de minha autoria, o projeto que incluiu as guardas civis, as guardas municipais, os agentes de trânsito como forças da segurança nacional. Esse projeto foi aprovado e nós estamos esperando para que o mesmo seja também deliberado na Câmara dos Deputados, entre outras iniciativas que nós tivemos. Candidato, o senhor tem pouco mais de 1 minuto aí para suas considerações finais. Lhe agradecer, Obrigado pela sua participação. Muito obrigado, passa rápido. Imagine se eu fosse
perder tempo tratando sobre questões de menor ou de completa irrelevância. Acho que coloquei para os senhores e para as senhoras de uma forma resumida, porque não daria para dizer aqui tudo aquilo que nós realizamos, mas eu sugiro a vocês que tenham essa curiosidade. Basta que você busque nas nossas redes sociais, nas nossas páginas, tudo aquilo que foi realizado por cada um dos nossos municípios. E o nosso compromisso é exatamente esse, de continuar a fazer com postura, com retidão, com disposição do trabalho, de entregar, de articular. Peço seu voto de confiança ao tempo em que renovo o pedido para que nós estejamos juntos com o melhor candidato ao governo, que é Cícero Lucena, ao meu parceiro André Gadelha e, evidentemente, o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um grande abraço, que Deus nos abençoe. Paraíba. O NC Eleições continua trazendo informação, entrevistas e tudo o que você precisa sobre as eleições aqui na Paraíba. Amanhã estaremos recebendo o candidato Marcelo Queiroga, do PL. É a oportunidade de conhecer as propostas, ouvir os candidatos. Amiga, tu já parou a pensar como tu vai escolher teu candidato ao Senado? Já. Não dá pra escolher só porque conhece o nome dele, não. Eu tava pensando, o que é que eu devo esperar de um senador? Eu olho muito pras causas que ele defende, principalmente as que mexem com a nossa vida. Tipo os direitos das mulheres? Com certeza. Até porque defender mulher não pode ser só uma coisa de discurso de campanha eleitoral, não. Precisa aparecer nos projetos do candidato, no trabalho que ele defende. E como eu descubro essas coisas? Pesquisando. Vendo que cada candidato já apresentou, como atuou, quais os projetos defendeu, tudo isso. Olha, esse aqui, o senador veneziano. Ele apresentou um projeto que trata justamente de violência contra a mulher. E o que ele propôs? Que se houver violência contra a mulher, a arma de fogo que estiver com o agressor deve ser apreendida imediatamente, mesmo que ele não tenha usado a arma na agressão. Mesmo sem usar? Mesmo assim. E o projeto também prevê a suspensão de autorização de posse ou porte. Boa. Aí, já é uma coisa concreta para analisar. Exatamente. Escolher bem é isso. Não se apegar apenas a promessas, mas o que foi feito e proposto. Política também é sobre a nossa vida, né? E informação ajuda a gente a fazer nossas próprias escolhas. Para seguir trabalhando pelo Brasil e pelo povo da Paraíba, é preciso reeleger senadores e senadoras preparados e aliados com o nosso projeto. Por isso, eu quero pedir o seu voto a um companheiro trabalhador, leal e parceiro nesses últimos 8 anos com o Brasil. Por isso, vote veneziano para senador da República. Estamos prontos para muito mais. Presidente, eu quero lhe agradecer mais uma vez e dizer, como tenho dito a todos os seus amados paraibanos e paraibanas, a nossa relação não é só política, ela é, acima de tudo, de confiança, de carinho, e nós vamos, com as graças de Deus, ter uma grande vitória. Muito obrigado pelo gesto, presidente. Obrigado, querido. O senador é veneziano. O dinheiro não me compra, com promessas não me engano. O senador é veneziano. Veneziano, senador. A vida é feita de escolhas. Eu escolho quem tem história. A Paraíba merece o melhor. Tem o V no nome, é o V de vitória. Com veneziano, pra Paraíba crescer. O senador é veneziano, pra meu voto valer. Com veneziano, pra Paraíba crescer. O senador é veneziano, pra o meu voto valer. Vené ao lado do povo, ele tá sempre na luta. Veneziano
A chegada do trem no início do século passado revolucionou a economia de Campina Grande, trazendo novas perspectivas para o comércio e também projetando a cidade no mundo como um dos maiores exportadores de algodão. Hoje, quase 120 anos depois, a expectativa é outra. É a chegada do VLT, que promete trazer uma revolução na mobilidade urbana. Os estudos técnicos do VLT foram iniciados em 2011, mas o projeto só se tornou realidade agora, graças à atuação do senador veneziano Vital do Rego junto ao governo federal. Foi preciso muita articulação política do senador nos ministérios dos transportes e das cidades para a cessão da linha férrea da União para o município de Campina Grande. A obra está em ritmo acelerado e por onde passa já faz a diferença. Os antigos trilhos e dormentes foram substituídos por novos, num trajeto que aproveita o mesmo percurso da antiga ferrovia, que estava desativada, passando por vários bairros de Campina Grande. O trem tem uma ligação histórica e importante com a cidade. A linha férrea, ela foi inaugurada no dia 2 de outubro de 1907. Porque essa chegada do trem, ela trouxe desenvolvimento, ela trouxe progresso para Campina Grande. E a linha férrea, ela foi construída em função do algodão. É por isso que se chama Museu do Algodão. E o trem, a linha férrea, ela foi puxada de Itabaiana para cá, né? Aqui passou a ser o ramal final, para levar o algodão que chegava aqui em Campina Grande no lombo dos burros pelos tropeiros da Borborema, que o tropeiro da Borborema é o principal personagem de toda essa história que se conta aqui, que é a história do ciclo do algodão, né? Então não existiria o ciclo do algodão sem o tropeiro da Borborema, né? Era aqueles comerciantes com suas tropas de burro que traziam o algodão. Então o trem, ele veio para cá para facilitar o escoamento do algodão, né? Para diminuir as distâncias que eram grandes por conta da região onde o algodão era cultivado, que ficava bem longe aqui, que era no Cariri, Sertão, né? E Seridó. Então com a chegada do trem aqui, Campina Grande passou a ser o ponto de convergência, de beneficiamento e distribuição do algodão. A obra conecta bairros populosos como Aloísio Campos, passa pelo Distrito Industrial, polos comerciais e educacionais da UFCG e UEPB e Hospital da FAP, até o bairro do Araxá. Serão 15 quilômetros de trilhos ligando o bairro do Araxá ao bairro do Aloísio Campos, aqui em Campina Grande. Nesse percurso, pelo menos 13 estações serão construídas. Dentre elas, essa daqui, no bairro do Centenário, uma das maiores, que está sendo reconstruída. Aqui funcionou por muito tempo a Estação Nova de Campina Grande. Boa parte dos recursos vindos de emendas do senador veneziano Vital do Rego. A Estação Nova vai funcionar como um terminal de conexão com ônibus, para interligação com bairros por onde o VLT não passa. O senhor mora aqui no bairro do Centenário já há um bom tempo, né? 61 anos. E acompanhou essa estação funcionando, tudo? Tudo. Do começo ao fim. E como é que o senhor está vendo a chegada do VLT agora? Melhorou para o pessoal que mora por aqui? Eu estou vendo uma melhora. Porque vai ter movimento, vai ter comércio, vai ter outras coisas, né? Em nome de Jesus. O senador veneziano já destinou mais de 7 milhões de reais para o projeto e vem articulando outros 100 milhões de reais do governo federal em cooperação com a Prefeitura de Campina Grande. O investimento total da obra é de cerca de 170 milhões de reais. Com o VLT, a cidade ganha um meio de transporte rápido, limpo e sustentável, o que vai proporcionar mais comodidade, segurança e economia de tempo, além de passagens mais baratas para a população. A previsão de entrega do sistema completo do VLT de Campina Grande está prevista para o segundo semestre de 2027. O Hospital da FAP em Campina Grande assinou um convênio com a Caixa Econômica Federal para adquirir um robô cirúrgico para tratamento de pacientes oncológicos. A FAP existe há mais de 60 anos e é uma referência no diagnóstico e tratamento de pacientes com câncer na Paraíba. Com a tecnologia robótica, nós estamos entrando numa nova era. Uma era onde nós podemos oferecer a um paciente uma cirurgia muito mais precisa, uma cirurgia mais segura, com menos sangramento e com melhor resultado funcional para o nosso paciente. Hoje, a FAP dá um novo passo na sua modernização e isso é fundamental no processo até mesmo da modernização da nossa instituição. Na solenidade de assinatura, representantes da Caixa Econômica, do fabricante do equipamento, autoridades políticas e da direção e do corpo clínico do hospital estiveram presentes. O convênio
é o resultado da articulação do senador veneziano Vital do Rego em Brasília. Cerca de 6 meses começou a funcionar o acelerador linear, que foi uma conquista que nós garantimos à FAP no valor de 8 milhões de reais. Conquista extraordinária, porque amplia a capacidade de atendimento. Esse robô que agora está sendo apresentado e que daqui a 2 meses já estará em pleno funcionamento, é mais um avanço. Essa é a presença da sensibilidade do governo federal em abrir linhas de crédito, e nesse caso específico pela Caixa Econômica, que permitiu à FAP, em condições saudáveis, em condições ideais, de ter acesso a esses recursos. O que eu me comprometi a fazer? Disse a Del, você precisa pagar. Ele disse, veneziano, eu preciso pagar. Então, no orçamento de 2027, nós vamos colocar os recursos que são suficientes para que nós tenhamos o adimplemento da FAP junto à Caixa Econômica. A Caixa Econômica vai liberar os recursos do Caixa Hospital, linha de financiamento específica para esse fim, e esse foi o primeiro convênio realizado no país. Para o presidente da FAP, Derlop das Neves, a chegada da nova tecnologia vai revolucionar o tratamento de pacientes no hospital. Essa tecnologia que nós estamos adquirindo, né, com a cirurgia robótica, ela vai proporcionar também para os nossos médicos uma nova capacitação, uma nova realidade, né, de poder atender esses pacientes oncológicos aqui da FAP, não só os privados, né, mas também pacientes do SUS, porque o SUS aprovou agora uma resolução incorporando a cirurgia robótica no elenco de cirurgias oferecidas pelo SUS. Então, é um avanço muito grande. Além de destinar recursos para a compra do robô cirúrgico, o senador veneziano e a ex-senadora Nilda Gondim já haviam direcionado emendas dos aceleradores lineares, possibilitando a criação do Centro de Radiologia do hospital. O senador veneziano sempre ajuda o Hospital da FAP. Agora mesmo nós adquirimos a melhor tecnologia que existe no mundo em relação à radioterapia, com a aquisição de um acelerador linear, e a gente fica muito honrado em estar próximo do senador veneziano e de todos os parlamentares que ajudam o Hospital da FAP. O robô é um dos equipamentos mais modernos do mundo e, quando for implantado aqui no Hospital da FAP, vai proporcionar cirurgias mais rápidas, menos invasivas e, o melhor, com mais precisão e com a recuperação mais rápida do paciente. Boa noite, estamos começando mais uma edição do Estúdio 15, um espaço de conversa, análise e informação sobre os principais assuntos da Paraíba e sobre as eleições 2026. Hoje nós vamos conversar com uma das principais lideranças políticas do nosso estado, ex-deputado federal, candidato ao governo da Paraíba em 2022 e atual presidente estadual do PSD, Pedro Cunha Lima. Ele participou diretamente da construção da chapa que tem Cícero Lucena como candidato ao governo, Diogo Cunha Lima como candidato a vice-governador e veneziano Vital do Rego e André Gadelha, candidatos ao Senado. Pedro Cunha Lima é o nosso convidado para falar sobre essa união política, os compromissos assumidos para esta eleição e os projetos que esta aliança apresenta ao povo da Paraíba. Pedro, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vindo aqui ao Estúdio 15. Eu que agradeço demais, Paulinho, é uma alegria para mim poder participar dessa conversa aqui no Estúdio 15. Temos muito que debater, um momento do nosso estado e do nosso país que pede uma reflexão profunda, né, sobre o que está por vir, então é muito bom participar aqui desse encontro. Seu nome chegou a ser cotado para assumir a cabeça de chapa, ser governador, candidato a governador da Paraíba, né? O que aconteceu? Por que você declinou dessa ideia? Foi uma decisão pessoal? Foi o que aconteceu? Toda candidatura envolve o apoio de um coletivo. Desde o final da última eleição, em 2022, onde tive a oportunidade de cumprir com um papel, e sou muito grato pelo apoio que recebi, de todos que estiveram ao meu lado, todos que acreditaram em mim. Desde o final da eleição, eu coloquei que eu não seria obstáculo para que a gente mantivesse uma unidade no nosso campo político das oposições, e que, se tivesse um nome pontuando melhor do que o meu nas pesquisas, e se tivesse alguma outra candidatura que tivesse, né, o apoio dessa base política no campo das oposições, eu não seria obstáculo, e foi isso que aconteceu. A candidatura de Cícero, a rigor, ela nasce porque, em todas as pesquisas que se fez, no último ano, o nome de Cícero aparecia em primeiro lugar.
com as pessoas com quem eu conversava, né, do nosso campo político da oposição, a maioria dos prefeitos, prefeitas, deputados, deputadas, lideranças de várias cidades, a esmagadora maioria colocava que, rapaz, Pedro, a gente tem que abrir espaço para a chegada de Cícero, é importante que ele possa ser incorporado ao nosso bloco. Então, de maneira muito tranquila, eu lhe digo com muita sinceridade, Paulinho, o mais importante para mim não é eu necessariamente estar no exercício do mandato. Aquilo que mais tem a minha atenção, que mais me preocupa é que decisões sejam tomadas na direção do óbvio. No sentido, uma escola estadual, como aconteceu em Soledade e em tantas outras escolas, desde o começo do ano está sem aula de português porque não tem um professor. E ter que uma mãe ficar fazendo um vídeo cobrando para o filho dela ter uma aula de português. Isso está errado. A gente tem que ter um governo que garanta que toda escola vai ter o professor das disciplinas. Não é admissível que uma escola esteja bicho na merenda, lava na merenda, cabelo na merenda, né, barata na merenda, como houve, né, denúncias espalhadas pelo estado inteiro. Então, de maneira muito tranquila, serena, né, recuei de uma candidatura para fazer um movimento coletivo, em parceria com o senador veneziano, que é um quadro importantíssimo desse campo das oposições, com todo esse campo, né, o deputado Romero, os deputados estaduais, enfim, todo esse nosso bloco para abraçar a candidatura de Cícero. E aí, para dar sequência a outra pergunta que sempre me chega nessa direção, e por que não ser candidato a deputado, a disputar o Senado? Eu estou muito focado em, se um dia tiver a oportunidade de passar pelo Executivo, é aquilo que me motiva na vida pública em termos de disputa de eleição. Eu já tive a oportunidade de exercer 2 mandatos na Câmara dos Deputados e tenho motivação para disputar o Executivo. Como se entendeu que o melhor caminho seria através da candidatura de Cícero, estou cumprindo um outro papel, fazendo minha militância e minha pregação. Você é professor, é focado especificamente na área de educação, é também advogado. Como é que você consegue conciliar tudo isso com família, com campanha? Porque seu irmão também está na campanha, né? Você não está diretamente na campanha, mas está diretamente ligado à campanha, né? Qual tem sido a tua contribuição nesse ano? Como eu concilio saindo daqui, eu vou terminar de preparar a aula de amanhã. Amanhã eu dou aula uma vez por semana, então eu consigo conciliar porque é uma manhã, mas apenas um dia na semana. Mas claro que requer trabalho, preparar a aula, corrigir prova, preparar a prova, tudo isso, claro que quem é professor, professora sabe, exige da gente disciplina, foco. Eu termino fazendo a política e a gente está no meio de uma eleição, mas sempre reservo um tempo para preparar a aula, para estudar. É algo que dá sentido à minha vida, eu gosto de estudar e faço com prazer também. Claro que também tem gente que acha que fazer um mestrado, fazer um doutorado é um prazo. Não, é trabalho, é trabalhoso. Mas eu concilio dividindo meu tempo, como todo mundo busca fazer. E a minha contribuição principal nesse movimento que a gente participa, ao lado de Cícero, de Diogo, é sobretudo naquilo que precisa ser feito na educação. Eu realmente, Paulinho, não consigo aceitar que alguns estados, como acontece em Pernambuco, o governo tem um programa de construção de creche, onde o governo do estado constrói a creche, equipa a creche, mantém a creche no primeiro ano, só depois que o governo federal começa a ajudar no financiamento da manutenção, é que o governo do estado sai de cena para o município assumir essa responsabilidade. Aqui na Paraíba, o governo do estado lançou um programa de construção de creche, um pouco mais de 200 creches. Dessas obras, 200 e tantas, 111 estão paralisadas. Por quê? Porque foi um programa mal pensado, mal desenhado, mal implementado, mal executado. É só para ficar fazendo propaganda. E aí, isso é para o prejuízo de quase 12 mil crianças. Quando eu vejo uma criança de 2, 3 anos na rua, a primeira coisa que vem na minha cabeça é: será que essa criança está numa creche? Porque se a gente mudar o começo da história, a gente muda a história inteira. O final é outro, né? O final é outro. Isso é uma coisa óbvia. É o lugar mais efetivo de combater desigualdade num país em que os 200 mil mais ricos, veja esse dado, os 200 mil mais ricos no Brasil concentram a riqueza dos 100 milhões mais pobres. Isso está errado, isso não é normal. E aí você, diante dessa desigualdade brutal que machuca tanta gente, não faz o básico, que é garantir uma vaga de creche, que é ter uma política pública do governo do estado que faça um programa decente, que funcione. Então, minha principal participação, quando eu fui conversar com Cícero,
colocar, falar sobre política, quando ainda estava antes dessa movimentação para a disputa, eu falei, Cícero, não tem como eu estar apoiando uma candidatura ao governo se eu não tiver algumas garantias, sobretudo na educação, que é a minha principal bandeira. Falei do programa de creche, falei de um programa de alfabetização na idade certa, que a gente está tendo bons resultados e que bom que estamos tendo, mas o governo quer aparecer em algo que é muito mais trabalho do município. Para dar um exemplo específico, o material de apoio. Isso é importante que as pessoas saibam. A gente está no momento de discutir temas e de conscientização política, de debater, né, o que acontece hoje no nosso estado. O material de apoio que o governo do estado fornece para a alfabetização, para ajudar o município, foi chegar em novembro, faltando um mês para acabar um ano. Não, isso não é aceitável. A formação que o governo se propõe a fazer, né, em termos de ajuda e de alfabetização na idade certa, a primeira foi acontecer na metade do ano. Aí está todo mundo esperando a prova. Não adianta você ter um discurso que... aí você vê o governador falando, Lucas Ribeiro diz que a Paraíba deu um salto em alfabetização. Deu. Qual foi a ajuda efetiva do governo? Vamos discutir qual foi essa ajuda. Então, a minha principal contribuição é em alguns pontos na educação. Esse programa de creche, alfabetização na idade certa, estrutura das escolas. Visitei recentemente uma escola em Gurien, que você entrar na escola, um governo que diz que tem 4 bilhões em caixa. Para que 4 bilhões em caixa se dentro de uma escola tem uma caixa de gordura que quando transborda, o aluno me diz, a gente não aguenta o fedor, termina a aula. Você entra no banheiro, não tem descarga. Não tem tranca na porta. E a realidade no interior parece que é pior ainda quando você foge dos grandes centros urbanos, né, como João Pessoa, Campina Grande, Patos, mas quando você pega as cidades menores, parece que é a coisa mais escandalosa ainda. Né? Também, são vários casos que não... E é outro ponto da conversa que tive com o Cícero, que está no nosso plano de governo, junto com o Cícero, Diogo, nós que vamos assumir essa responsabilidade de fazer algo melhor. Né? Há de existir, fazer novas escolas é fundamental. E é muito bom que o Estado, que prefeituras tenham escolas de boa qualidade. E o Estado tem. Mas há de haver, Paulinho, um padrão que você garanta que todos estejam naquele padrão. A escola tem que ter banheiro, tem que ter internet, tem que ter esgotamento, tem que ter acesso à água. Todas. Né? Educação pública não se faz por amostragem. Não é você construir uma escola maravilhosa e está funcionando tudo bem ali, não é uma. São todas, não pode deixar ninguém para trás. Então, há de existir um padrão de estrutura, que isso é muito básico. A aprendizagem está muito além disso. Né? Que todas as escolas na Paraíba, e tem que ter um governador que tenha isso debaixo do braço e tenha senso de prioridade, que não durma sossegado enquanto ele não tenha a certeza que todas as escolas estão naquele patamar. Então, esse é um dos pontos dessa agenda que foi colocada, a educação inclusiva. Existem pessoas com deficiência, alunos, que estão na rede municipal. Isso acontece aqui em João Pessoa. Estão na rede municipal, quando chega a hora de ir para o ensino médio, o aluno, por não ter essa inclusão no ensino médio, pede para continuar na escola do município, para interromper a sua trajetória escolar, para repetir o 9º ano, para poder ter a devida assistência, o devido cuidado. E aqui tem um desafio profundo, complexo. Ontem visitamos o Instituto Brenda Pinheiro, em Campina, que faz um trabalho extraordinário, encantador, nesse olhar com os neurodivergentes, com os autistas. O poder público precisa acordar para isso. E é uma vergonha, inclusive, que o governo do estado não dá um centavo de ajuda para um trabalho fantástico do terceiro setor. Isso acontece em muitos casos. Então, a educação inclusiva está, entre outros pontos, a minha paixão é a educação, é o que me move, é o que faz com que eu esteja na política, é defender a educação. E o meu principal papel é observar nos estados, no nosso país, nos países, no resto do mundo, quais são as políticas públicas que dão certo, que dão resultado, que a gente precisa implementar para que a gente consiga combater a desigualdade. Esse é o meu mantra. E a realidade dos professores? O professor é desrespeitado na Paraíba desde que é aprovado no concurso. Ou seja, o professor, ele nem assumiu, ele foi aprovado num concurso, estudou, se dedicou, conseguiu ser aprovado num concurso. Teve um concurso recente, mais de 2.000 vagas, algo em torno disso. Tem uma promessa do governo que vai chamar no começo do ano, não chama. Depois tem uma promessa que vai chamar em junho.
de novo, não cumpre com sua palavra. O professor, ele foi aprovado no concurso e começou o desrespeito antes dele começar o desempenho da sua função. Deixou para depois da eleição, em novembro, chamar esses mais de 1.000 professores, e são mais de 4.000 professores que estão aptos para serem convocados pelo governo do Estado. Passaram no concurso. E a gente tem um governo que diz que tem dinheiro em caixa, a gente tem várias escolas sem professor, a gente tem professores aprovados desesperados porque precisam começar a desempenhar a sua atividade, e muitos, Paulinho, esse é um aspecto que pouca gente sabe, tem professor que estava na iniciativa privada, numa escola particular. Por ter sido aprovado do concurso e pela escola particular se organizar no ano letivo, desde o começo do ano, a escola já substituiu o professor. Porque não é interessante para a escola nenhuma você ter a troca de professores ao longo do ano letivo, né? Porque o professor vai criando familiaridade com a turma, enfim. Então, tem professor que perdeu o seu emprego para ser chamado no Estado, não foi chamado no Estado e está aí esperando. Esse é um aspecto. Tem professor, e a denúncia mais recente que eu vi foi na Escola Severino Cabral, em Campina, 3 professores queridíssimos pela escola, efetivos, que vão perder parte da carga horária para poder acomodar um contratado. Né? Por quê? Se os alunos gostam do professor, os professores estão desempenhando bem as suas funções, a gente está fazendo uma cobrança, fazendo pressão para impedir que esses 3 professores não sejam prejudicados por uma política pública do governo que não tem o menor respeito, né? Aí, para citar outro ponto gravíssimo, se deixar aqui eu fico falando de casos da educação, né, a conversa inteira. Conceição, São João do Rio do Peixe. Conceição, uma gestora, ela é aprovada num processo seletivo para ser gestora da escola, porque o novo Fundeb, e eu tive a oportunidade de lutar por ele, à época eu estava como presidente da Comissão de Educação, estabeleceu como critério a necessidade de ter seleção para os gestores. Acabar essa influência política, que a escola que é de vereador fulano, a escola que é do deputado, da deputada... Não, até quando? Não está na hora de evoluir. Então, tem processo seletivo, ok. Aí a gestora faz o processo seletivo, é aprovada, mesmo tendo o processo seletivo, por circunstância do palanque da cidade, o governo do Estado, sem dar satisfação nenhuma, né, no meio do ano letivo, afasta a gestora. Inclusive, juridicamente, é questionável, porque tem um processo seletivo. Os alunos vão às ruas, isso está acontecendo agora. E é muito importante, assim, eu busco fazer uma pregação no sentido que as pessoas militem politicamente. Quando eu vejo uma aluna em Conceição, né, gritando, pedindo por justiça, porque a gestora está sendo perseguida por conta de um palanque na eleição, a gestora que fazia um trabalho de anos, o meu primeiro impulso é de solidariedade, é de dizer, você não vai gritar sozinha não, a gente vai fazer esse enfrentamento porque as coisas vão mudar. Vai chegar o momento em que teremos um governador, e é nisso que eu acredito, que quando um vereador, um deputado, uma liderança política, um prefeito, quem quer que seja, chegue pedindo o cargo para botar uma pessoa sua, cabe ao governador, à governadora de um estado, analisar qual é o trabalho que aquele gestor ou gestora está desempenhando, e se for um trabalho bem feito, é preciso que o governador tenha a coragem de dizer para o seu aliado político, meu amigo, me peça outra coisa, que essa aqui não vai dar para atender não, porque a gente tem que respeitar o que está acontecendo na escola, tem que respeitar os alunos. Não é pedir demais, né? Então, tem muito por fazer, tem muito para mudar. É um governo que se vangloria demais em sua propaganda, mas a gente tem um desafio de corrigir uma série de coisas. Para você que nos assiste no YouTube, se inscreva e deixe seu like. Se você nos acompanha pelo Instagram de Pedro, Diogo, André ou Veneziano, compartilhe nossa live e deixe seu curtida, tá bom? Voltando para a questão política, essa união que aconteceu nessa eleição agora das forças políticas lá de Campina Grande, né? Veneziano recebendo apoio de Romero, Bruno também apoiando Veneziano, e a chegada de Diogo na política também. Como é que foi esse processo todo, Pedro? É uma construção coletiva, né, que anima por a gente ter ao nosso lado pessoas que dão gosto de estar junto, né? Eu menciono, Paulinho, com uma sincera gratidão, o gesto que o senador Veneziano me trouxe em 2022 foi algo que me conquistou profundamente.
porque além dele trazer o seu apoio, a forma com que isso aconteceu é algo que eu não consigo esquecer, porque ele poderia sinalizar que estava pronto para apoiar, mas fazer uma série de exigências, querer ocupar isso, aquilo outro do governo, não. É óbvio que, se eu tivesse vencido aquela eleição, Veneziano e tantos outros aliados iam governar comigo, que a gente governa coletivamente. Mas eu acho muito, para mim revela uma formação quando você não coloca a faca no bucho. E isso eu não esqueço. E além disso, no caso de Veneziano, depois desse movimento que ele trouxe em 22, a gente passou a conviver um pouco mais de perto. E é muito bom você perceber que existe um trabalho que está sendo desempenhado com dedicação, com seriedade. Eu gosto de ver um senador do nosso estado levando esse mandato a sério, se dedicando. Você pode ter discordâncias ideológicas com o senador Veneziano, e eu mesmo tenho em alguns momentos. Em alguns momentos a gente concorda ideologicamente, em outras, eu e ele, a gente pensa diferente. Ele tem um candidato à presidência, eu tenho outro. Ele defende a candidatura de Lula, eu defendo a candidatura de Ronaldo Caiado. Mas isso não me impede de perceber a importância de um mandato que luta pela duplicação da BR-230, que foi fundamental para a construção do Centro de Convenções em Campina, que tem sido fundamental para a chegada do VLT em Campina, na contenção da barreira do Castelo Branco aqui em João Pessoa, foi o mandato de Veneziano que teve presente, para a construção do Parque Paraíba, também aqui em João Pessoa, destinando recursos para a saúde pública do nosso estado de uma maneira geral. Então, você pode ter diferenças ideológicas, como falei, mas você não vai conseguir dizer que não tem trabalho, que não tem uma dedicação para honrar a confiança da Paraíba. Então é muito bom ter ao lado pessoas que motivem a gente de participar de uma luta, de se somar num processo, não só Veneziano, o deputado Romero também cumpre um papel extraordinário nessa nossa luta política, foi um extraordinário prefeito que honrou a confiança da cidade. Diogo chegando agora, eu sou suspeito, sou irmão, mas eu estou encantado, eu vou me permitir dizer surpreso, porque eu não imaginava que numa primeira eleição ele já tivesse desempenhando tão bem, com um olhar tão atento a várias causas tão importantes, que o nosso estado precisa de uma chacoalhada no poder público. Uma delas, a maneira de você incentivar quem empreende. É fundamental o poder público ter um olhar mais sensível para quem se dispõe a empreender, gerar emprego. O governo, o poder público, de modo geral, muitas vezes, além de não ajudar, ainda atrapalha. E Diogo, por ser empreendedor, ele tem essa sensibilidade. Um tema importantíssimo, que também é um dos principais pontos de atenção de Diogo, que é a segurança pública. Ele foi em Goiás entender quais foram as políticas públicas que o Estado adotou para gerar resultado. Quando ele voltou, ele relatava a conversa que teve com a Polícia Penal, inclusive, para o nosso orgulho, uma polícia que foi criada por uma ação efetiva do então senador Cássio. É muito bonito você ver o depoimento de quem faz parte da Polícia Penal no Brasil inteiro em relação ao trabalho que foi feito pelo então senador Cássio, para o nosso orgulho. Então, Diogo tem, de uma maneira muito arejada, a primeira eleição dele, cumprido um papel muito importante, e assim a gente vai se somando. Política pede que seja feita coletivamente, e é muito bom integrar esse bloco que busca entregar o seu melhor. E o DNA do seu avô Ronaldo, do seu pai Cássio, do seu tio Ronaldinho, do tio avô Ivandro, né? E a gente vê isso, o carinho das pessoas na rua. Eu fui testemunha de tudo isso porque eu acompanhei já 2 ou 3 caminhadas lá em Campina Grande, e a gente vê o carinho das pessoas, até pela semelhança com Cássio, né? Com seu pai. Diogo mais ainda. É a cara de Cássio, Diogo, e o povo abraça, até o pau da venta, foto, como ele está dizendo. Abraça, tira foto. Isso é interessante, essa empatia com o povo, né? Será que vai ter a mesma empatia social que seu avô teve, que seu pai teve? É sempre muito complicado repetir trajetórias, muito, né? Quando eu disputei minha primeira eleição, Paulinho, tinha gente que olhava para mim e dizia: só seja igual a seu pai. E eu sempre disse: olha, é difícil, porque cada um é cada um. Nós somos singulares em nossa existência. E temos semelhança. O que a gente tem em comum é uma formação. É uma escola que eu tenho muito orgulho de fazer parte da escola do poeta Ronaldo Cunha Lima.
Tenho profundo orgulho de ser também formado pela escola do menino de Campina, Cássio. E assim como Diogo, a formação que recebi não só do meu pai, mas da minha mãe também, Silvia, claro, mas é difícil reproduzir. Eu tenho características, eu sou um pouco mais introspectivo, eu sou menos expansivo na rua. Diogo já é mais solto, Diogo tem mais esse carisma no contato com as pessoas. Eu tenho essa limitação para a política, mas que no fundo, o importante é que cada um dê sua contribuição e, sobretudo, que se faça com essência. Que respeite as pessoas, que as trate com seriedade. A política é um lugar sério, de fazer coisas sérias, de mudar a vida de quem pena muito ainda, numa realidade social que não é admissível. Eu não admito, e essas coisas precisam chamar a nossa atenção. Toda semana eu vejo uma pessoa dormindo na rua, e eu não admito isso. Eu não posso admitir isso. Isso tem que me inquietar. Eu não posso ficar sossegado vendo isso. E a mudança está na política. E aí a gente vê um bocado de troço de cabeça para baixo na política. A mudança está na política e a oportunidade está na educação. Na educação. E num país de cabeça para baixo, como é que tem uma pessoa dormindo na rua e o governo do estado acabou de contratar 134 contratos na educação, recebendo até 15 mil reais sem dizer nem o que está fazendo? O governo do estado ainda não deu uma justificativa para isso. Por quê? Aí você vê, durante o São João, uma secretaria que faz uma festinha de São João, custando 300 mil reais, outro caso que aconteceu no governo do estado. A Granja Santana, que finalmente se deu um primeiro passo, eu passei 10 anos falando sobre isso. Eu passei 10 anos falando dessa Granja Santana, que não faz sentido ter um palácio para o governador. Está na hora da gente mudar o chip, pensar diferente. Aí, inclusive, numa das conversas com o Cícero, quando a gente estava ainda dialogando sobre esse movimento, eu perguntei a ele, tu tem vontade de morar na Granja, Cícero? Porque esse não seria um tema que, eu só vou apoiar, mas é um tema que eu acho simbolicamente importante. E ele fez o compromisso, ele já tinha publicado, já tinha anunciado, de que a Granja Santana seria um parque sensorial. E a gente anunciou isso de maneira conjunta. Meses depois, o governo do estado, que bom, demorou, mas acordou. Deu um passo, porque não é a granja toda. O ideal é que fosse a granja toda, está na hora, não precisa daquilo. Tem que ter um espaço para trabalho. Mas o governo anunciou um parque, parte da granja vai virar justamente o parque sensorial. Nessas horas, eu me sinto muito feliz e realizado, sabe, Paulinho? Porque não precisa ser eu que esteja com a caneta. Eu quero contribuir numa luta. E eu posso dizer e ter a sensação que nessa luta eu contribuí. Porque fiz essa pregação e essa pressão por 10 anos. Uma hora chega. Uma hora, o que é certo prevalece. O que é justo vence. O que é justo, a gente está dando alguns passos. Então, o mais importante na política, acima de qualquer coisa, é estar fazendo parte de uma corrente que busca mudar as coisas. Pedro, vamos falar um pouco sobre as ações de Veneziano pelo estado da Paraíba lá no Senado. Como é que você analisa a atuação do senador? Com orgulho. Eu mencionei aqui algumas ações e posso repeti-las porque são muito importantes para o nosso estado. A duplicação da BR-230 eu tenho acompanhado e veja, Veneziano tem um grau de acesso ao governo federal pela relação de amizade que ele tem com o presidente Lula, que beneficia o nosso estado. Para você perceber isso, Paulinho, você não precisa votar em Lula, gostar de Lula. Não. Como eu falei, eu apoio Ronaldo Caiado. Mas eu tenho a capacidade de enxergar a importância de um mandato no Senado Federal para o nosso estado que traz o governo federal para perto. Na duplicação da BR-230, na chegada do VLT em Campina, a construção do centro de convenções também tem uma participação efetiva do senador Veneziano. A construção, como falei, aqui no Parque Paraíba, aqui em João Pessoa, da contenção da barreira do Castelo Branco, também uma ação efetiva do senador Veneziano. No custeio da saúde, isso pelo estado inteiro. Infraestrutura também pelo estado inteiro. Não é à toa que Veneziano, e eu conversei com muitos prefeitos, são vários que apoiam o senador Veneziano. Ele tem presença política no estado inteiro. E nas conversas que eu tinha, isso há mais de um ano, a frase que eu escutava dos prefeitos era: eu não tenho como não votar em Veneziano, pelo que ele fez pela cidade. Não tenho como. Tanto é que, apesar de uma estrutura gigantesca e de uma pressão tremenda, Veneziano está na oposição.
ter o apoio de prefeito estando na oposição não é tarefa simples nesse país de meu Deus. E apesar dele estar na oposição, ele conseguiu manter um apoio, né, significativo pelo Estado inteiro. Trabalho. Ele trabalha. Vou ter, pela gratidão que carrego, eu já tinha, desde o final da eleição de 22, eu vou ter o gosto de retribuir esse apoio e botar o número de veneziano na urna. Esse trabalho, o reconhecimento desse trabalho, eu vou ter uma felicidade muito grande de, quando chegar no dia da eleição, apertar 155, ver a foto veneziana e reconhecer um trabalho que está sendo desempenhado pelo nosso Estado, né? A Paraíba vai reconhecer a importância desse mandato. E nos 223 municípios, inclusive municípios onde ele não foi votado, né? Assim, mas nem por isso ele deixa de ter esse compromisso, a diferença de compromisso e envolvimento com a política, né? Ele tem esse compromisso com a política. Sem dúvidas, e em temas importantes também, o fim da escala 6x1 é um tema importante para o nosso país. E a gente tem que debater produtividade também, porque quanto mais produtivo o país for, menor a carga horária precisa ser. Existe uma correlação. Os países que conseguiram diminuir essa carga horária cresceram em produtividade. Nesse debate da escala 6, do fim da escala 6x1, eu sinto falta da gente debater produtividade, para poder as coisas andarem juntas. Mas você é a favor? Eu sou a favor do fim da escala, assim como o veneziano, que tem um posicionamento importante em temas. Ele se posiciona, que é outra característica que eu gosto. Às vezes eu discordo. A gente não pensa 100% igual. Não. Tem momentos que a gente diverge, mas ele se posiciona. E é uma característica que eu gosto. E se fundamenta também, né? E se fundamenta. E que, na maioria das vezes, em temas importantes como é esse do fim da escala 6x1, ele está do lado do trabalhador. Isso me representa. E aí eu voto tendo a confiança de que um trabalho continuará honrando a Paraíba. O fato de você não se candidatar nessa eleição significa que você não vai mais voltar para a política? Significa que você está dando um tempo? Significa o quê? Eu não saí de política, estou aqui fazendo política. É fundamental que a sociedade como um todo entenda que fazer política não é se candidatar necessariamente. Você não precisa se candidatar, botar sua cara numa matéria... Não. Talvez eu me candidate no futuro, talvez não. Não sei. O tempo vai dizer. Uma certeza que eu tenho é que eu não vou parar de militar politicamente, porque isso dá sentido à minha vida. É claro que, né, você se candidatando, vencer na eleição... Se eu tiver um dia na condição de prefeito e governador, é claro que você vai ter a possibilidade de tomar decisões que interferem e impactam a vida de muita gente. E eu lhe falo, Paulinho, assim, me sensibiliza, é algo que realmente tem um significado grande para mim. Quando eu paro na rua e uma pessoa, né, diz, eu gosto das suas ideias, continue, né, você me representa. Quando você sente que existe uma conexão com pessoas e de que tem uma representatividade, isso lhe motiva. Então, imagino que eu até devo disputar uma nova eleição mais para frente. Mas posso não disputar, aí o tempo vai dizer. Se em algum momento eu reunir apoio, né, meu nome ser aquele que possa representar um campo político, um conjunto de pessoas, estou pronto, preparado e me preparo cada dia mais para... É um imenso desafio, né? A gente está num país que tem que superar muita coisa, então é um imenso desafio, mas fazer política eu não vou parar. Você está pronto, preparado, mas está querendo? Estou querendo, estou aqui, né? Estou aqui. E é claro que essa vontade de transformar as coisas é o principal combustível, né? Eu lhe digo assim, eu não tenho ambições empresariais, eu não tenho um projeto de vida assim que... Meu principal projeto de vida é participar de uma luta. É isso que... Veja, às vezes as pessoas... ele não quer. Ele quer pouco. Na verdade, porque eu não tenho a obsessão de botar um broche, de estar num mandato, de sentar numa cadeira, de ser governador, de ser deputado. Não tem essa obsessão. O que é que mais te decepcionou em Brasília, você como deputado? Né? Então, voltando assim, só para concluir esse raciocínio, quando eu não tenho essa coisa de, para eu ser feliz eu tenho que estar... Não tenho que estar no mandato, definitivamente, eu tenho que participar de uma luta. E aí, ao participar dessa luta, um desdobramento pode ser uma candidatura, como foi em 22. E como pode ser numa próxima, quem sabe. Né? Então, eu estou querendo necessariamente a todo custo estar no exercício do mandato? Não.
Não tô. Tô querendo transformar as coisas, tô. Quando eu vejo uma criança num sinal, meu irmão, sabe o que me vem? Eu tenho receio, primeiro, de ser um conformista. Estou com minha vida resolvida, sempre tive acesso a tudo, sou um grande privilegiado, e sou. E tá bom. Mas tem que ter a empatia, né? E quem não teve a sorte que eu tive? E aí, sabe o que me persegue, Paulinho? Uma coisa que, assim, eu não posso ter a covardia, e essa é a palavra, o sentimento, assim, de não lutar por aquela pessoa. Nem a covardia, nem a indiferença. E eu ocupo um lugar de possibilidades políticas, inclusive. De poder transformar, eu tenho consciência disso. Né? Pela trajetória, né, que já tive até aqui, né, pelos apoios que recebo. Né? Então eu não quero ser um conformista que é indiferente. Não, eu quero lutar. E vou morrer lutando, porque eu tenho consciência que as coisas não estarão como eu quero nesse período que eu tenho, nessa passagem nossa, né? A vida é passageira. Infelizmente, as coisas não mudam do dia para a noite. Quando eu morrer lá na frente, se Deus quiser que demore, eu sei que ainda vai ter muita coisa fora do lugar, ainda vai ter muita inquietação dentro de mim, e eu espero preservar essa agitação, porque com o tempo, né, às vezes você vai, não vai mudar nunca, você vai perdendo eu não quero perder esse gás, né, mas quero fazer minha parte, quero chegar no final da minha vida e poder sentir que lutei, que tentei, como tentei em 22, não ganhei a eleição, tentei. Mas se tivesse feito isso, tinha ganho. Mas talvez se tivesse feito isso, teria perdido o sentido. Também não quero perder a essência. Mas você foi testado e teve mais de 1 milhão de votos. Então você tem um capital político significante. Eu gosto de uma frase que diz que voto a gente nunca tem, né? A gente sempre teve. Mas é claro, o que mais me anima não é nem o tamanho da votação, que claro que é o que mais me animou dessa votação, na verdade, foi perceber a força de algumas ideias. Eu provei um ponto, que falar sobre orçamento da Assembleia, que não é razoável, não é razoável a Assembleia Legislativa ter um orçamento que seja maior do que o da Universidade Estadual. Eu continuo, essas coisas precisam ser ditas para que elas mudem. Elas só vão mudar quando a gente tiver um volume grande de pessoas falando sobre isso e que a pressão for tão grande que se diga, não dá mais, porque só vai na marra, né? É uma coisa que me entristece. Parece que é o 3º maior orçamento do Estado, não é isso? É João Pessoa, Campina Grande. Estou até desatualizado desses números, mas o que eu tenho certeza é que dá para a Assembleia, convenhamos, e eu estou citando um exemplo, falava do orçamento da Câmara dos Deputados, falava do juiz que recebeu 500 mil em um mês, e outro juiz, aí Ministério... Tem excesso em todo lado, a né? questão do contrato da CAGEP, de privatização de... Ariano Suassuna falava que existe um Brasil real e um Brasil oficial. Não é nem Ariano, na verdade ele já puxou isso de uma outra referência. E isso é uma coisa assim que vai ser quando? Essa mudança óbvia. A gente vai esperar até quando? Nesse modelo, esse modelo está mofado, acabou-se. Tem uma frase de Álvaro de Campos que diz, né? O que aí está a apodrecer a vida, quando muito, é estrume para o futuro. O que aí está não pode durar, porque não é nada. O que aí está não é nada, porque está completamente contaminado. E eu dou sentido à minha vida fazendo um enfrentamento. No dia que eu estiver na política, para não falar essas coisas, não faz sentido estar não, aí não. Para estar contando voto, para estar... Não. Na tua trajetória por Brasília, o que é que mais te decepcionou e o que é que mais te surpreendeu? O que mais decepcionou? Eu cheguei lá muito novo, 25 anos, e eu achava que o céu era mais perto, que a mudança ia ser mais rápida. Então, quando eu fiz um enfrentamento de fim de auxílio moradia, eu renunciei à aposentadoria especial de deputado, fiz um corte na verba de gabinete, renunciei ao aumento da verba de gabinete, apresentei projetos nessa direção de acabar com o carro oficial, de reduzir esses auxílios, seja para deputado, senador, desembargador, juiz, promotor, para todos. E eu não estou atacando nenhuma instituição, eu estou falando óbvio. Eu estou falando o que é justo, o que é certo. Um país que tem menos de 1/3 das crianças mais pobres com vaga de creche não pode pagar auxílio creche para uma autoridade.
Estou falando alguma coisa que já tem um salário difícil, né? de entender. E eu achava, como a gente vinha, Paulinho, naquelas manifestações de 2013, 2014, as pessoas na rua, e eu via, rapaz, a gente está vivendo um momento histórico do nosso país que vai ter uma mudança profunda. Eu tinha uma crença de que a gente ia revisar o Brasil por inteiro, que hoje a maturidade e o tempo me ensinou que requer uma luta maior. Quando a gente vê o funcionamento do país como um todo, é um negócio assim, realmente, né? Eu lembro, eu pessoalmente pegando a assinatura para a PEC dos penduricalhos, essa que acabava com esses auxílios absurdos, né? E isso foi uma grande decepção, foi uma frustração. E depois, quando você vai passando o tempo, você vai fazendo uma pregação, apresenta projeto, é por isso que eu quero tanto o executivo hoje, e não o legislativo, porque no legislativo, esse exemplo do fim dos carros oficiais. Teve um dia que eu estava indo para a Câmara dos Deputados, na minha frente tinha um carro oficial, placa preta, de determinada autoridade, do meu lado um ônibus lotado de gente. Eu olhava para aquelas pessoas e ficava imaginando, minha mãe sempre disse, você tem que se colocar no lugar das pessoas. E eu olhava aquelas pessoas como olho hoje, é fundamental ter esse exercício de se manter sensível. E eu olhava para frente, para o carro oficial, um Azira, motor V6, eu lembro até hoje, um carro preto. E quem está no ônibus que pagou aquele carro, porque aquele carro é dinheiro público. E o grosso do orçamento público vem do trabalhador, porque a gente tributa muito o consumo. Eu disse, meu irmão, isso é uma indecência, a palavra é indecência. Apresentei o projeto para acabar com o carro oficial, praticamente. Só ficava carro oficial para presidente de poder, presidente da Câmara, do Senado, presidente do STF, presidente da República. Ficavam uns 5 carros oficiais, hoje deve ter, sei lá, não consigo nem chutar. Na Câmara dos Deputados mesmo é um desfile. Quando você chega, é carro do presidente, do primeiro vice-presidente, do segundo vice-presidente, da primeira secretaria, da segunda secretaria, da terceira secretaria, da quarta secretaria, da ouvidoria, do não sei o quê, blá, blá, blá. E troca, né, com muita frequência, é uma coisa assim, né, que, né. Aí eu apresentei, foi aprovado na primeira comissão, foi aprovado na segunda comissão, foi aprovado na terceira comissão, aprovado na Câmara dos Deputados. Eu digo, rapaz, esse negócio vai. Aí foi para o Senado, aprovado na primeira comissão, e isso eu falando com os deputados, com o negócio debaixo do braço e tal. Aí eu, rapaz, vai dar certo. Quando chegou a última etapa no Senado, apresentaram um recurso para que o projeto necessariamente tivesse que passar pelo plenário, o projeto está engavetado, está dormindo até hoje. É claro que eu fiquei frustrado, porque para mim não serve apresentar um projeto, não serve fazer um discurso na tribuna. E não sei quantas pessoas compartilharam como pude viver isso. É importante, claro, você está... Mas eu quero o resultado. E aí frustra. E no final do segundo mandato eu não tenho vergonha de dizer que eu já estava com a energia menor do que no começo do primeiro. Foi quando eu disse, rapaz, não é para eu ficar aqui não. Eu tenho que... né? Hoje eu tenho vontade de estar no executivo, porque quando eu quiser fazer uma coisa, aí eu estou com a caneta na mão, a batida do bombo é comigo e vai ser assim. Claro que tem que fazer uma construção o governador sozinho ou o prefeito sozinho não faz o que quer do jeito que quer na hora que quer, mas tem uma capacidade de decisão muito maior do que no legislativo, onde você está num colegiado. Então tive frustrações, mas tive também momentos de muita realização. A aprovação do novo Fundeb, um dos principais marcos educacionais do nosso país nos últimos 10 anos foi a aprovação do novo Fundeb. Os 5% que necessariamente no Fundeb hoje vão para a educação infantil, eu posso ter a alegria de dizer que foi um deputado que é um militante da primeira infância. Eu estava lá em todas as reuniões do Fundeb, cada um dizia qual era a sua prioridade, e eu dizia, sem esses 5%, o PSDB, e eu tive a confiança do partido, hoje eu estou no PSD, à época eu estava no PSDB, sou muito grato ao PSDB, porque o partido disse, nossa posição no Fundeb é conduzida por Pedro. Eu conseguia falar por uma bancada. Então, quando eu dizia que eu não concordava, eram quase 50 votos que não concordavam. E nas reuniões eu dizia, sem os 5% da educação infantil, o PSDB não vota. Tentaram tirar. Ficou. Quando foi aprovado com esses 5%, no dia que foi aprovado, eu voltei para casa muito feliz. Porque a primeira infância é um momento do desenvolvimento, como a gente já falou aqui, mais decisivo para o combate às desigualdades e é um dos lugares mais negligenciados pelo poder público. Quando você vê o orçamento e vê quanto do orçamento está indo para a primeira infância,
é um percentual ainda que não faz sentido. Então isso me deu uma realização. Tive momentos de alegria, mas também tive minhas frustrações. Qual é a tua expectativa para essas eleições? Mudar uma realidade posta. Vencer uma disputa dentro desse movimento no qual eu estou inserido, né, junto com o Cícero, com o Diogo, e a partir do ano que vem, e vou falar da educação, mas é preciso mudar em vários aspectos. Comentei aqui a prioridade que Diogo coloca no combate à criminalidade, em fazer uma segurança pública de maneira mais efetiva, mas eu espero o dia em que o governo do estado seja um vetor de aceleração para que a criança na Paraíba mais pobre tenha vaga de creche. E eu sinto que o governo está fazendo por onde e está fazendo com senso de urgência. Eu quero já no primeiro ano de governo, e tenho esse compromisso de Cícero, essas escolas que estão nessa situação, como a escola João Ribeiro em Gurien, recebam uma reforma para ontem. A reforma tem que ter data para começar e tem data para terminar. Tem muita escola na Paraíba que espera uma reforma há não sei quantos anos, e tem muitas escolas na Paraíba que estão em reforma há não sei quantos anos. Por quê? Porque não é prioridade, porque não incomoda o governo, não dói no governador uma escola estar naquele jeito. Eu espero para essa eleição ela ser fruto de um governo que a partir do ano que vem não admite que tem larva na merenda. Quando aparecer um bicho na merenda e falhas no governo, elas acontecem. Errar é humano. Mas no dia que tiver um larva em uma merenda, o governador tem que estar na escola no outro dia, o governador ir lá, botar a cara. Pedir desculpa aos alunos, entender por que aconteceu e garantir que não vai mais acontecer. Porque isso gera, Paulinho, um efeito cascata. Quando uma escola que tem bicho na merenda vê que o governador foi lá e não se escondeu do problema, eu não quero um governador que só fale de coisa boa, não, do que está dando certo no governo. Não. Eu preciso de um governador que tenha coragem de botar a cara no que está dando errado. Para que a escola vizinha, quando vê que o governador foi lá, entenda o que é isso. É larva na merenda, bicho na merenda? Não. A preocupação da escola é dizer, rapaz, vamos cuidar melhor da merenda aqui, porque o governador não admite isso não. Qual é a mensagem que você passa quando aparece larva na merenda e o governador não diz nada sobre isso? Veja se Lucas Ribeiro falou alguma coisa sobre bicho em merenda. Procure. Não aparece. Deixa o assunto passar. Empurra propaganda e deixa o assunto passar. Qual é a parte ruim, qual é o aspecto mais prejudicial dessa postura? Se repete, porque passa a ideia de que isso é normal. Então eu espero que essa eleição seja o desdobramento que a partir do ano que vem não tenha mais bicho em merenda, tenha professor nas escolas, tenha programas de formação de professor, tenha um governador, a gente precisa de um governador, e eu falo muito isso para Cícero, que quando ele encontre com um prefeito, a primeira pergunta na conversa, necessariamente ele precisa olhar para a prefeita, para o prefeito e perguntar como é que está a alfabetização na idade certa no seu município. Está crescendo? Está faltando o quê? Como é que eu posso lhe ajudar? Aumente a alfabetização, que você aumentando o ICMS educacional, aumenta o repasse. Isso já acontece, porque o novo Fundeb obrigou. O Ceará começou fazendo isso, outros estados copiaram, a Paraíba não copiou por muitos anos e agora com o novo Fundeb nacionalizou essa política, ICMS educacional. Quando você tem um resultado na educação, o governo do estado repassa mais valor do ICMS para o município. Mas é preciso ter a cultura. A gente tem que ter um governador que fale sobre isso, para que todo mundo entenda que existe isso e que seja uma prioridade. Então eu espero que a partir do ano que vem a gente tenha esse governo do estado, que descentralize a saúde, que faça chegar água na torneira. É impressionante. Um governo que diz que tem 4 bilhões em caixa e não tem água na torneira das pessoas, esse dinheiro está servindo para quê? A gente tem que ter um governo mais popular, né, que esteja mais próximo dos mais pobres, que enxerguem os mais pobres, que coloque os mais pobres no orçamento e como prioridade, porque governo existe para combater a desigualdade. Hoje a gente tem um governo que está muito distante em vários temas, e eu espero que haja uma correção nesse sentido. Estou otimista, tenho esperança, não desisto da luta. Vou continuar defendendo um movimento. Se a partir do ano que vem eu estiver fazendo parte desse governo numa vitória nossa, eu quero continuar numa linha de defender aquilo que acredito, o terceiro setor, para finalizar, e encerro com isso. Você vê que eu estava com saudade de falar, né? Eu começo a falar e não paro. A gente tem um terceiro setor
Ontem eu visitei o Instituto Brenda Pinheiro, em Campina. Uma mãe teve uma filha autista. A partir desse momento, a vida dela muda por completo e ela faz de tudo, para usar uma expressão que ela usou, Vânia. Ela cruzou um oceano para poder participar de um congresso sobre autismo, para poder entender o que é que ela pode fazer para a filha se desenvolver da melhor forma. Essa mãe criou um instituto que hoje atende 200 crianças, jovens, adultos com autismo. Na parte social, mais de 40. Sabe quanto o governo há mais de 10 anos, é o que a gente chama de terceiro setor. Institutos, APAI, Instituto dos Cegos, Casa da Criança, enfim, são vários trabalhos. Sabe quanto o governo do Estado coloca de recurso no Instituto Brenda Pinheiro? Um governo que tem 4 bilhões em caixa? 0. Sabe quantas crianças a mais poderiam estar sendo atendidas no mesmo espaço instalado, na mesma casa que ela tem? Basta chegar o recurso. 150 a mais. Uma criança a mais muda profundamente a vida não só daquela criança, mas de toda uma família. Eu não estou falando de uma, estou falando de 150. Esse é um trabalho do terceiro setor. E em 2022 eu falei muito de um programa que a gente chamava e continua chamando de cuidar de quem cuida. O governo do Estado tem que ser um parceiro. Na Singapura, 90% da assistência social é feita pelo terceiro setor. O poder público financia e fiscaliza. Porque tem um componente de amor pela causa que o terceiro setor... Como é que você vai trazer um envolvimento que uma mãe tem? Hoje eu conversei com outro pai de um filho com autismo também, que tem um outro instituto aqui em João Pessoa. Então, para concluir, eu espero que esse nosso movimento, que votar no 15 na eleição, represente a partir do ano que vem ter um governo do Estado que reserve uma parcela significativa do seu orçamento, porque tem que ajudar para valer, para fortalecer esses trabalhos, reconhecer e fortalecer, porque aí você amplia o alcance. Imagina a APAI aqui em João Pessoa, em Campina, em Patos, em Areia, a gente tem APAIs pelo Estado inteiro, mas imagine se o governo do Estado chegar junto para valer, para incentivar esses trabalhos. Então é outro ponto de atenção que eu coloco, é outra esperança que eu deposito, é por isso que eu estou aqui, né, fazendo parte desse movimento que espero vai conseguir fazer mais pela Paraíba. Pedro, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa, ao nosso Estudos 15, e fica à vontade para as suas despedidas. Eu que agradeço demais a você, Polion, a quem está nos acompanhando aqui. A gente está numa campanha muito curta, então a gente fazer uma palavra final aqui para lhe mobilizar, você que está conectado com essas ideias, que acredita que a Paraíba precisa incorporar essas práticas. Peça voto por Cícero, por Diogo, voto no 15, meus 2 senadores, veneziano e o senador André Gadelha, são 2 parceiros que também merecem o seu voto, a sua contribuição. É fundamental, sobretudo num instante em que a sociedade está tão distante da política, tão desacreditada. É muito importante que a gente multiplique essa mensagem para conseguir realizar algo melhor pelo nosso Estado. Obrigado de coração, foi muito bom estar aqui com vocês. E chegamos ao final de mais uma edição do Estúdio 15. Hoje conversamos com Pedro Cunha Lima, presidente estadual do PSD, sobre a construção da chapa liderada por Cícero Lucena, a participação de Diogo Cunha Lima, o apoio às candidaturas de Veneziano, Vital do Rego e André Gadelha ao Senado. Você pode rever essa entrevista e acompanhar outros conteúdos no Instagram de Vené e André. E a gente agradece pela sua companhia. Até a próxima edição do Estúdio 15. Amiga, tu já parou a pensar como tu vai escolher teu candidato ao Senado? Já. Não dá pra escolher só porque conhece o nome dele, não. Eu tava pensando, o que é que eu devo esperar de um senador? Eu olho muito pras causas que ele defende, principalmente as que mexem com a nossa vida. Tipo os direitos das mulheres? Com certeza. Até porque defender mulher não pode ser só uma coisa de discurso de campanha eleitoral, não. Precisa aparecer nos projetos do candidato, no trabalho que ele defende. E como eu descubro essas coisas? Pesquisando. Vendo que cada candidato já apresentou, como atuou, quais os projetos defendeu, tudo isso. Olha, esse aqui, o senador veneziano. Ele apresentou um projeto que trata justamente de violência contra a mulher.
E o que ele propôs? Se houver violência contra a mulher, a arma de fogo que estiver com o agressor deve ser apreendida imediatamente, mesmo que ele não tenha usado a arma na agressão. Mesmo sem usar? Mesmo assim. E o projeto também prevê a suspensão de autorização de posse ou porte. Boa. Aí, já é uma coisa concreta para analisar. Exatamente. Escolher bem é isso. Não se apegar apenas a promessas, mas o que foi feito e proposto. Política também é sobre a nossa vida, né? E informação ajuda a gente a fazer nossas próprias escolhas. O senador é veneziano. O dinheiro não me compra, com promessas não me engano. O senador é veneziano. Veneziano, senador. A vida é feita de escolhas. Eu escolho quem tem história. A Paraíba merece o melhor. Tem o V no nome, é o V de vitória. Com veneziano, pra Paraíba crescer. O senador é veneziano, pra o meu voto valer. Com veneziano, pra Paraíba crescer. O senador é veneziano, pra o meu voto valer. Vené ao lado do povo, ele tá sempre na luta. Veneziano é o senador de Lula. Com veneziano, pra Paraíba crescer. O senador é veneziano, pra o meu voto valer. O dinheiro não me compra, com promessas não me engano. O senador é veneziano. O dinheiro não me compra, com promessas não me engano. O senador é veneziano. Vené ao lado do povo, ele tá sempre na luta. Veneziano é o senador de Lula. Com veneziano, pra Paraíba crescer. O senador é veneziano, pra o meu voto valer. Com veneziano, pra Paraíba crescer. O senador é veneziano, pra o meu voto valer. O dinheiro não me compra, com promessas não me engano. O senador é veneziano. O povo pergunta, quer saber de quem é Viné? Cássio, Ricardo, Cícero, Lula. O senador de quem é? Um voto pra valer, um voto pra fazer o que o povo quer, o que tem que ser. É Viné, é Viné, é Viné, é Viné, é Viné, é Viné. Que Deus continue nos abençoando sempre. O povo pergunta, quer saber de quem é Viné? Cássio, Ricardo, Cícero, Lula. O senador de quem é? Um voto pra valer, um voto pra fazer o que o povo quer, o que tem que ser. É Viné, é Viné, é Viné, é Viné, é Viné, é Viné. Que Deus continue nos abençoando sempre.